5 dicas para você estudar língua estrangeira para o Enem ou para o Enseja. Palavras cognatas, false friends, tempos verbais, verbos irregulares e small words. Quer saber mais como é que eu ensino inglês para a prova do Enem, tá? O que eu devo abordar? O que eu devo estudar? Então, a prova de língua inglesa, tá? Ou mesmo a de espanhol, a prova de língua estrangeira do Enem, ela vai exigir de você compreensão e interpretação de texto. E para eu fazer isso, eu preciso ter um conhecimento de vocabulário muito extenso, tá? Então, não é só aqueles vocabuláriozinhos que a gente costuma aprender na sala de aula, né? Que é frutas, profissões, tá? Eu preciso ter um conhecimento extenso do que são palavras cognatas, do que são false friends, tá? Ou palavras cognatas que são falsas, parece, mas não é. Eu preciso ter um conhecimento muito grande de tempos verbais, presente, passado, contínuos, presente e futuro. E eu não preciso saber disso para poder classificar isso, como a gente aprende na escola, tá? Mas eu preciso saber para a hora que eu bater o olho, eu saber se aquela sentença, ela está no presente, ela está no passado ou ela está no futuro. Como é que eu... por que eu preciso disso? Porque isso vai interferir diretamente na questão que você vai responder, provavelmente. Vamos supor que a questão de interpretação de texto pergunte onde aconteceu, quando aconteceu. Então, o que vai te guiar para isso? Os verbos, os tempos verbais, ok? Então, uma categoria para você aprender, dificílima, que eu até coloquei como tela de fundo aqui do meu cenário, são os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles são muito difíceis de aprender. Embora difícil, depende, né? É porque ele não tem uma forma base específica, tá? Os tempos verbais no passado, por exemplo, os verbos regulares, basta eu colocar ED. Então, se eu falar pra vocês aqui, ó, coloque todas as palavras que tiver com ED, provavelmente está no passado. Quando eu faço isso, é fácil, né? Agora, os verbos irregulares não, ele tem formas totalmente diferentes para o presente, para o passado, e aí seria muito bom, muito útil para você aprender os verbos irregulares. Uma outra dica que eu já deixo para vocês, e eu uso muito na escola, é uma técnica de catar no texto palavras repetidas. E principalmente as small words, são as palavras pequenininhas, tá? The, is, up, to, for, because, why. Essas palavras que se repetem muito, se você faz uma lista delas, todo texto que você bateu ali o olho, você já sabe o que significa, essas palavras são palavras linkadoras, ela linka uma palavra na outra e dá sentido para o texto. Então, se você consegue aliar essas 4 dicas, né, que é estudar as palavras cognatas, que são palavras que parecem com o português e parece são, e tem o mesmo significado. As falsas cognatas, que são aquelas que parecem, mas têm um significado diferente. Você consegue estudar os tempos verbais, presente, passado, presente contínuo, como é que eu escrevo, como é que eu bato o olho num texto e vejo isso, tá? E se eu estudo os verbos irregulares, o passado dos verbos irregulares, mas as small words, aquelas palavras pequenininho que linkam uma palavra na outra e vai tecendo o texto, dando significado para o texto, eu te garanto que você faz ou que você fará uma boa interpretação de texto, você terá muito mais base para entender aquilo que o texto está te falando, ok? Sem isso, nada feito. Com você. Até mais.